Lição número 3. Tema: Deus criou os seres espirituais e Lúcifer se rebelou. Você já parou para pensar de onde os anjos vieram? E Satanás, de onde ele veio? Quem pode nos dizer? Somente Deus, como está escrito em sua palavra. No princípio, Deus criou todos os seres espirituais. A Bíblia refere-se a esses seres espirituais com muitos termos diferentes: espíritos, anjos, querubins, serafins, o exército do Senhor, o exército do céu, poderes, principados, forças espirituais nas regiões celestiais, estrelas ou estrelas da manhã. Todos os espíritos foram criados no princípio. Antes do princípio, nenhum deles existia. Foi Deus quem lhes deu vida. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é maior do que os espíritos. Antes deles, Deus já vivia eternamente. Foi Deus quem os fez. Ele mesmo lhes deu vida. Deus não deu aos espíritos um corpo físico quando os criou. Eles não têm carne e sangue como nós. Eles podem se mover para qualquer lugar que desejarem, pois não têm um corpo físico. Mas os espíritos não estão em todo lugar ao mesmo tempo como Deus está. Os espíritos só podem estar em um único lugar de cada vez. A Bíblia nos diz que, apesar dos espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes aparecem as pessoas como seres humanos e podem também aparecer em outras formas. Por que Deus criou os espíritos? Eles foram criados por Deus para amá-lo e servi-lo. No princípio, todos os espíritos eram anjos de Deus. A palavra anjo significa mensageiro ou servo. Porque Deus os criou, pertenciam a Ele. Eles foram criados para fazer qualquer coisa que Deus lhes mandasse. Se você constrói uma casa, a quem pertence? Se você possui seu próprio material e constrói alguma coisa, você é o dono legal daquilo que fez. Assim como você é o dono daquilo que faz, tudo que Deus criou pertence por direito a Ele. Foi Deus quem criou todos os espíritos. Ele lhes deu vida. Ele os fez para servi-lo e obedecer-lhe. Por isso, todos os espíritos pertencem legalmente a Deus. Deus criou todos os espíritos perfeitos. Nenhum deles era mau ou vil. Tudo o que Deus faz é perfeito. Deus é santo. Tudo o que pensa, diz e faz é perfeito. Nunca pecou e jamais pecará. Deus criou os espíritos com grande sabedoria e poder. No Salmo 103:20 nos diz: bendizei ao Senhor todos seus anjos, vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos são mais fortes que nós, e a Bíblia registra que Deus lhes deu a habilidade de fazer coisas maravilhosas. Mas eles não são tão poderosos como Deus. Os anjos são muito inteligentes, mas não sabem todas as coisas como Deus. Deus é mais sábio e mais forte do que todos os espíritos. Essa é uma verdade muito importante de que precisamos sempre nos lembrar. Não importa o que você já possa ter ouvido ou visto em filmes, livros ou em qualquer outro lugar, a Bíblia nos diz que Deus é maior que tudo. Deus criou tantos seres espirituais que nos é impossível contá-los. Apocalipse 5:11 diz: cujo número de milhões e milhares de milhares. Como Deus pode criar tantos espíritos bons, fortes e sábios? Ele é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa e tudo o que quiser. No princípio, todos os espíritos viviam no céu com Deus. Onde fica o céu? Nós não sabemos. Certamente não é aqui na terra, mas é um lugar real, mencionado muitas vezes na Bíblia. O céu é um lugar especial onde Deus habita. Apesar de ele estar em todo lugar ao mesmo tempo, o céu é casa de Deus. Salmos 11:4 diz que Deus é. Nos céus tem o Senhor o seu trono.
A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Deus não criou todos os anjos exatamente iguais. Alguns eram mais bonitos, inteligentes e mais sábios do que outros. O maior dos anjos chamava-se Lúcifer. O seu nome, Lúcifer, significa estrela da alva. Deus lhe deu uma posição muito importante no céu. Posição de grande autoridade e poder sobre os outros anjos. Como toda a criação de Deus foi criada perfeita. Em Ezequiel 28:15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, maldade, perversidade em ti. Por Lúcifer ter sido criado por Deus e ter recebido a mais alta posição acima de todos os outros anjos, devia ter amado, obedecido e servido a Deus. Mas depois de um tempo, Lúcifer se tornou orgulhoso por causa da sua beleza, inteligência e posição. Isaías 14:13-14 diz: e tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele decidiu que iria usurpar a posição de Deus como regente de todas as coisas. Lúcifer se rebelou contra a autoridade de Deus sobre ele. Vocês sabem o que significa se rebelar? Rebelar-se é muito sério. Lúcifer se rebelou contra Deus. Foi a primeira pessoa a praticar o mal. O mal é qualquer coisa diferente do que Deus quer e consente. Você pode perguntar, se Lúcifer foi criado perfeito, como é que ele se rebelou? A Bíblia não dá uma resposta clara para isso, porém mostra muitos exemplos do fato de que Deus permite que se façam escolhas quanto a obedecer ou desobedecer. Dê uma olhada na passagem que acabamos de ler, que foi Isaías 14:13-14. O tu diz no teu coração, eu subirei ao céu, acima de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Observe que Lúcifer disse, eu subirei ao céu. Exaltarei o meu trono. Me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer fez a escolha de rebelar-se contra Deus. Deus podia ter feito os anjos como robôs, que fazem somente o que lhes é mandado. Mas Deus não o fez assim, deu-lhes a chance de fazerem escolhas. Suponha que alguém quisesse ser seu amigo, quisesse fazer tudo junto com você e fosse muito legal. Seria ótimo ter um amigo assim, não é? É maravilhoso quando alguém escolhe ser nosso amigo. Mas e se você descobrisse que essa pessoa, na verdade, não escolheu ser leal com você? Outra pessoa o forçou a agir assim. No final das contas, isso não podia ser chamado de amizade, não é? Escolher é muito importante para nós e também é importante para Deus. Ele não programa suas criaturas como robôs. Ele permite que elas façam escolhas, obedecer ou desobedecer. Muitos dos anjos de Deus seguiram Lúcifer como líder. Eles também se rebelaram contra Deus. Isaías 14:13-14 diz de Lúcifer, tu dizes em teu coração, eu subirei ao céu, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou todos os espíritos e ele sabia o que estava pensando e planejando. Sabia que Lúcifer tinha se tornado orgulhoso e queria tomar o lugar do seu Criador. Deus conhecia os pensamentos de Lúcifer bem como os pensamentos dos espíritos rebeldes. Nada é segredo para Deus. Nada pode surpreendê-lo. Ele sabe tudo mesmo antes de aconteça. Sabe o que pensaremos mesmo antes do pensamento nos chegue à mente. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo. Nada lhe é oculto. Você acha que Deus deixaria Lúcifer tomar sua posição?
Como você acha que Deus reagiu quanto à ambição egoísta de Lúcifer? O que você acha que aconteceria se alguém, de repente, tentasse dominar o nosso governo? O nosso presidente não permitiria. Ele imediatamente daria ordem aos militares para acabarem com a rebelião. O nosso governo é importante e poderoso, mas Deus é mais importante e poderoso que tudo. Ele deu vida a todos os espíritos. Deus não permitiria que Lúcifer tomasse sua posição. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Deus, em grande ira, removeu Lúcifer de sua importante posição de liderança sobre os anjos. Deus também removeu da sua posição de serviço no céu os outros anjos que seguiram a Lúcifer. Deus é santo, Deus é perfeito e justo em tudo que pensa e faz. Qualquer um que não pense e haja como Deus é totalmente inaceitável e precisa se reconciliar com Ele para ser seu amigo. Deus não permitiria que Lúcifer e os espíritos que o seguiram continuassem em suas posições no céu. A Bíblia nos diz que depois dessa rebelião eles não eram mais servos de Deus. Pelo contrário, eles viviam em constante rebelião contra Deus. Nós agora conhecemos Lúcifer por outros nomes como Satanás e o Diabo. Os seus seguidores ou os de Satanás são chamados de demônios. No livro de Jó, a Bíblia nos diz que Satanás pode ainda ir a Deus no céu. Mas Satanás e seus seguidores, os demônios, não podem mais viver no céu e nem ser servos de Deus. Deus preparou um lugar terrível de punição eterna chamado o Lago de Fogo. Um dia Ele vai mandar Lúcifer e os outros espíritos que o seguiram para o Lago de Fogo para serem castigados eternamente. Deus não tolera desobediência a Ele. Sempre pune aqueles que lutam contra Ele. Mateus 25:41 fala do fogo eterno preparado para o diabo e os anjos. Apocalipse 20:10 nos diz que no fim do mundo o diabo será lançado por dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lúcifer e seus seguidores odeiam a Deus e também a tudo o que Deus ama. Desde o tempo em que Deus o removeu do seu serviço até hoje, Lúcifer e outros espíritos têm lutado contra Deus e contra tudo que Ele faz. O nome de Lúcifer, Satanás, significa inimigo, adversário, oponente, acusador. Satanás é o grande inimigo de Deus. Satanás luta contra Deus dia e noite para tentar deter as coisas que Ele faz. Os demônios de Satanás o ajudam a se opor a Deus. Satanás e seus demônios estão agora ativos sobre toda a terra. No livro de Jó nós lemos que Satanás vem de rodear a terra e passear por ela. Deus é o Deus supremo e criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é maior que tudo. Tudo o que Ele faz é perfeito e santo. Ele é maior que todos os seres criados. Deus é maior que os anjos. É maior que Satanás e seus demônios. Como é importante sabermos e nos lembrarmos disso. Somente Deus pode nos dizer o que aconteceu no princípio. Em nossa próxima lição veremos o que a Bíblia diz sobre o princípio de tudo o que podemos ver, os céus e a terra. É extremamente importante considerarmos o que Ele diz sobre a criação. Lembre-se, Deus era a única pessoa que existia antes do princípio. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições, e eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso quarto passo dessa jornada ou na nossa quarta lição. E até lá, e muito obrigado por sua atenção.